Olá pessoal, caros professores, caras professoras. No nosso encontro de hoje, nós vamos discutir sobre o professor reflexivo. Nunca e ninguém duvida que a educação é a mola propulsora da sociedade. Entretanto, nos dias de hoje, nunca se discutiu tanto sobre isso. Velhas teorias que tinham sido deixadas de lado por causa do paradigma newtoniano cartesiano que fragmentou a ciência como um todo, estão sendo retomados. Estão sendo retomados por quê? Porque é necessário que se possibilite uma reflexão sobre a ação do professor. É necessário repensar o papel da escola, as teorias fragmentadas não fazem mais sentido, por isso que é necessário um novo profissional, um profissional que reflita sobre sua ação. Nesse sentido, nosso encontro de hoje versa justamente sobre isso, professor reflexivo. Mas quando nós falamos em professor reflexivo, o que significa refletir? O que é reflexão? Vamos ver então o que isso significa. Um conceito de reflexão. Reflexão. Elemento capaz de promover os nexos entre a formação inicial, a continuada e as experiências vividas. Envolve o conceito de conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação. Implica conhecimento, desejo e vontade de empregar os métodos, bem como intuição, emoção e paixão. Vocês viram pelo comentário da professora Maria da Graça Mizukami, uma pesquisadora que trabalha com formação de professores, que refletir não é uma ação alienada. A reflexão exige que nós repensemos a nossa formação inicial, a nossa formação continuada e a nossa experiência vivenciada no ato pedagógico. A reflexão exige também de nós que ela seja feita na ação, que ela seja conhecimento na ação e a reflexão sobre a ação. Sobre isso, nós vamos ver no nosso decorrer do nosso encontro o que isso realmente significa. Educação como arte. A prática educativa teve início lá na Grécia por volta de 2.500 anos. Não é? Vocês percebam, a educação era vista então como arte. Mas, foi passando o tempo, esse perfil da educação como arte foi reforçado também por meio da igreja. Mas lá, com o paradigma da ciência, foi necessário retomar lá os ensinamentos de Platão e Aristóteles. Para Platão, só nós repensando o que era o conhecimento para Platão. O conhecimento situava entre a crença e a verdade. Era a crença verdadeira. Aristóteles, ele situava o conhecimento enquanto ciência, enquanto prática, enquanto técnica. Mas tudo isso era fazer uma educação enquanto arte. O que foi preciso? Depois de um tempo que a ciência ficou fragmentada, veio lá com Descartes, com Newton, que cada um era especialista no seu próprio conhecimento, foi necessário repensar essa nova postura. Não se pode fazer mais educação com coisas estanques. E daí surgiram pesquisadores no final do século XX, por volta da década de 90. Um deles foi Maurice Tardif e o outro Donald Shaw, que foram dizer que era necessário pensar sobre a reflexão na ação. E essa é a nova proposta educativa que é para tornar um professor reflexivo, aquele professor que pense não só no que faz, mas sobre o que faz. Vamos ver o que nos diz a professora Rosângela sobre isso. O objetivo da ação prática é ela mesma, enquanto a arte busca atingir um objetivo exterior à ação, ou seja, as artes eram concebidas a partir da categoria de produção ou de fabricação, e não de categoria de criação. Já a ciência busca, a partir da aplicação de um método, a comprovação científica dos conhecimentos. Para contrapormos, então, a educação,
tal como ela se encontra, essa educação que cada um faz de uma forma que não há interdisciplinaridade, é necessário o quê? Praticá-la com arte, a arte no fazer, buscar a criatividade no que se faz. Quando nós pensamos em arte, muitas vezes nós imaginamos assim, arte é o pintar, arte é o desenhar. Não, a arte, no nosso caso, significa trabalhar com criatividade, fazer o que é possível dentro do nosso contexto e aí sim podemos utilizar os recursos que temos à disposição para tornar a nossa aula criativa e significativa. Vamos ver então o que nos diz o professor Tardif a esse respeito. A arte se baseia em disposições de habilidades naturais e em hábitos específicos, ou seja, em disposições desenvolvidas e confirmadas pela prática e pela experiência de uma arte específica. Portanto, nem todos aqueles que desejarem podem ser artistas ou artesãos. Para tal, é preciso ter certo talento. No entanto, talento sem a prática não serve para nada, considerando que é a prática que possibilita descobrir o talento e atualizá-lo em operações concretas e obras singulares. Vocês perceberam pela fala do professor Tardif que no ato pedagógico é necessário, sim, as habilidades inerentes, que é aquilo que já nasce conosco, mas também o saber fazer. Vamos só pensar um pouquinho o que significa habilidades. Habilidades é o saber diferenciado, é aquilo que eu incremento, é aquilo que eu melhoro. E o professor Tardif ainda nos diz que o professor, nessa sua caminhada, ele tem que ser um artesão. O que significa ser um professor artesão? Que quando nós pensamos em artesão, é aquele que pega aquilo que tem à sua disposição e aí transforma isso numa arte. Por exemplo, nós professores, você aí muitas vezes está dizendo, eu quero fazer algo diferenciado, mas eu não tenho, à minha disposição não tenho computador, eu não tenho um filme, não tenho uma televisão, mas eu penso, eu tenho o material reciclável, ou as antigas sucatas, não é? Você pode estar fazendo uma aula diferenciada, trabalhar matemática com um joguinho, que você pode estar pegando caixinha de leite, você pode pegar tampinha. Isso significa, então, esse professor artesão nesse nosso contexto. Mas vamos ver nas palavras do professor Tardif o que é um professor artesão. Artesão é aquele que produz objetos de artesanato. Possui os meios de produção, sendo o proprietário da oficina e das ferramentas, realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final, ou seja, não havendo divisão do trabalho ou especialização para a confecção de algum produto. Percebam que o professor artesão trabalha a individualidade do aluno. Temos que pensar que o nosso aluno é um ser em formação. Vocês podem perguntar, e quando eu trabalho na EJA, com jovens e adultos, esse adulto é um ser em formação? É. Esse adulto também é um ser em formação. Não formação naquele sentido de uma criança que está iniciando os primeiros passos, mas pense que, ao momento que ele ingressa na sala de aula, ele está construindo conhecimento. E a partir do momento que eu construo o conhecimento, eu sou um ser em formação. Que muitas vezes nós falamos ser em formação, a primeira noção que dá é realmente a criança, mas não. E mesmo você trabalhando com jovens e adultos, você não pode esquecer que sempre que o nosso aluno chega, ele é algo que vai ser moldado no sentido de interiorização de conhecimento, de construção de conhecimento, é nesse sentido. Então nós somos professores, artesãos, né? Nesse sentido, da construção, de possibilitar o outro o crescimento. Mas vamos ver então o que o professor Tardif nos diz, o que diferencia o professor artesão do artista, que é o artesão nato. O que distingue a arte do escultor da arte do educador é que o primeiro age sobre um ser, um composto de matéria e de forma, que não possui em si mesmo, mas recebe do artista o princípio, a causa e a origem de sua gênese. Ao passo que o segundo
age com e sobre um ser que possui, por natureza, um princípio de crescimento e de desenvolvimento, que deve ser acompanhado e fomentado pela atividade educativa. Vejam, um artista, ao criar sua obra, ela é inanimada. Ele tem como objeto uma escultura ou um produto de arte. Agora, já o professor, não. Ao criar a sua obra, ele tem um sujeito em construção, ele tem um sujeito que tem vida própria, que pensa e que também age. E isso tudo tem que ser levado e considerado nesse contexto. Educar com arte significa eu levar em consideração 3 eixos. Quais são esses eixos? O fundamento em si mesmo, que é considerar a escola que está inserida no seu contexto, e aí tem uma educação, aí é ministrado o ensino, e esse ensino tem um currículo prescrito, um currículo oculto, ele vem com normas, ele vem com regras a serem seguidas. O fundamento do próprio professor, que o professor, ao chegar em sala de aula, e nós sabemos, nós também somos sujeitos que temos o nosso mundo, nós temos os nossos ideais e muitas vezes até as nossas ideologias. E aí, também nós temos até que tomar cuidado dessas nossas ideologias não serem postas em prática, não é? Então nós não somos seres que chegamos numa sala de aula e nos isolamos. Antes de ser o professor, nós somos a pessoa. Isso diz o professor Nova, que o professor é a pessoa e a pessoa é o professor. Uma coisa não desvincula da outra. É muito comum nós ouvirmos assim: nós quando estamos em casa devemos esquecer os problemas, devemos trazer problemas de casa, do trabalho para casa, de casa para o trabalho e vice-versa. Claro que o ideal é isso, mas nós sabemos que é impossível, principalmente o professor. Professor não é nem problemas, mas quem de nós consegue dizer boa tarde, dizer bom dia, dizer boa noite para o nosso aluno, ir para casa, fechar a porta e ir para casa, sem nada? Não. Nós carregamos, sim, nós carregamos o material, nós carregamos provas, cadernos, e aí também está inserida a vida do nosso aluno. Então o professor não tem um ato isolado, não é dizendo assim, que isso eu deixo de lado quando saio da escola. E nós não podemos esquecer ainda a questão do próprio aluno. Nosso aluno também tem vida. Nosso aluno traz o seu mundo para a escola. Nosso aluno também não é só aquela criança ou aquele ser, aquele sujeito que está inserido ali e está ali como depositário do nosso conhecimento. Nós sabemos que depositário nem se usa mais. Nós somos simples ou como diz, mediador do conhecimento. Nem transmitir conhecimento nós sabemos que fazemos, porque nós mediamos o conhecimento e por isso não podemos desprezar o conhecimento de mundo que o sujeito traz ao ingressar na escola. Aí sim, se nós conseguirmos juntar, interrelacionar esses 3 níveis, nós podemos dizer que estamos fazendo uma educação com arte, uma educação em que a criatividade seja o princípio que aflore na construção do conhecimento. Autonomia para aprender e ensinar. Nós sabemos que ensinar e aprender não são coisas distantes, não é? Por que é necessário nós termos clareza disso? Que por muito tempo eram coisas separadas. É como um ensinava e outro aprendia. E é necessário, então, nós quebrarmos paradigmas nesse sentido. Muitos deles continuam muito presentes. Um deles é professor versus aluno. O verso, quando eu digo verso, é aquele vezes que você percebe. Não, deve existir relação professor e aluno. Aquele professor autoritário, esse não faz mais sentido. Esse professor estava presente lá na pedagogia tradicional. Quem de vocês estudou nesse período que o professor chegava, muitas vezes tinha até um tablado. O professor ficava já num pedestal. Isso queria dizer o distanciamento dele em relação ao aluno. Ele se sentia superior, ele era o dono da verdade. E aí o aluno não podia questionar, o aluno tinha que ouvir, o aluno era depositário do saber. Lembre lá
que Theo Rousseau dizia, e aí foi questionado naquela época, né, que foi o primeiro a pensar no aluno enquanto ser, enquanto sujeito. Nessa pedagogia, era considerado o aluno como tábula rasa. Ele era aquele como se fosse alguém que não pensava, que não tinha ideia própria, e por isso tinha um professor, o sabe-tudo, que ia lá e falava, o outro aprendia, decorava tudo, e quando não decorava, tinha os seus castigos, tinha a palmatória, assim por diante, e ficava nessa dicotomia, ensinar e o aprender, separadamente. Isso tem que ser quebrado, e graças a Deus já foi, não é? Nós sabemos que o professor hoje deve buscar a sua autonomia, é aquele que tem voz, que por um tempo atrás também o professor se sentia o dono da verdade perante seus alunos, mas ele não tinha voz perante as suas coordenações, perante a sua direção, era aquele também, ele depositava o saber no aluno, mas também a ele era depositado um monte de regras que ele não podia questionar. Isso também tem que ser mudado. Nós sabemos que o professor ainda atravessa vários paradigmas a serem cumpridos. Por exemplo, código de ética, que nós sabemos que muitas vezes nem é passado esse código de ética, e eu até questiono a questão do código de ética. Se a ética não deveria ter código, se a ética todos nós devíamos seguir sem que precisássemos ter um manual para cumpri-lo, não é? Sabemos ainda que tem outros paradigmas a serem quebrados, como as condições de trabalho. Sabemos que precisam ser melhoradas, que o professor que trabalhar manhã, tarde e noite é desumano, mas esse paradigma também tem que ser vencido. E vencido como? A partir do momento que nós fizermos a reflexão sobre a nossa ação. Professor reflexivo significa isso também, que eu devo educar com arte, que eu devo refletir sobre a minha ação, a minha postura, a minha metodologia de trabalho, mas que eu também tenho que refletir sobre como as coisas acontecem, a reflexão na ação e sobre a ação. Gerenciando e refletindo o exercício da ação docente. Paulo Freire, nosso grande mestre educador, nos diz que a reflexão sobre a prática é uma exigência, mas não é uma reflexão alienada, é uma reflexão crítica, que muitas vezes nós refletimos, mas refletir não significa fazer a crítica das nossas ações. E fazer crítica não é uma coisa fácil mesmo. Que muitas vezes a crítica significa a autoavaliação. O resultado da autoavaliação nem sempre é boa, mas é o momento de nós refazermos. E nós também não fomos treinados para fazer a nossa autoavaliação. Nós avaliamos o outro, mas a nós próprios, como é difícil nós reconhecermos nossas falhas, mas é necessário. É um exercício, como diz o Paulo Freire. Refletir é um exercício. Criticidade também é outro exercício. E só assim nós vamos melhorando não só a nossa prática pedagógica, a nossa prática profissional, mas nós enquanto sujeitos. Vamos ver então algo a esse respeito. Profissionalidade é a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor. Conforme nos diz Rimeno Sacristã, ele fala da profissionalidade. São os autores que têm trabalhado muito a profissionalização docente e ele trabalha muito em conjunto com a cultura. Ele fala que a primeira coisa para se pensar na profissão do docente tem que levar em consideração a cultura onde está inserido, não é? Profissão para ele significa assumir comprometimento com aquilo que faz, significa estar ciente daquilo que faz, mas não significa também eu ser apolítico. Muitas vezes a pessoa diz assim, na educação eu não vou me manifestar porque eu não posso falar de currículo. Aliás, o professor Rimeno Sacristã é um dos autores que tem
um dos livros mais procurados e que vale a pena ser lido, que é O que é o currículo. E aí ele nos dá uma lição. Ele também fala que os poderes instáveis na educação. Que na educação nada é estável. E essa instabilidade que nos transforma em ser altamente profissional. Que nós não podemos entrar numa sala de aula e achar, eu não quero mudar. Tal como está ótimo. Não. É quando eu perceber a instabilidade e eu me inserir nessa instabilidade que eu vou poder melhorar. Para isso, é necessário romper barreiras. E nós sabemos que romper barreiras não é uma coisa fácil. Mudar metodologia, mudar na vida como um todo é difícil. Muitas vezes nós não gostamos nem de mudar nossos móveis em casa. Quanto mais você mudar num contexto profissional. Você vai ter resistências, não é? Mas é necessário. Nós não podemos nos acomodar. Ele também diz, o professor Rimino Sacristã, que a educação não pode contar com profissionais acomodados. E aí é necessário, então, eu me sentir pertencente a essa comunidade. A palavra para essa mudança é pertencimento, é uma nova palavra na educação. Ela chegou para nós aqui no Brasil por meio da professora Marina Feldman, que a partir do momento que eu me sentir pertencente, ter o pertencimento, eu sou parte integrante dessa comunidade, aí sim eu posso pensar, enquanto profissional que sou, e como eu quero mudar em determinada profissão. Primeiro passo para a mudança começa pela identidade profissional. O que é a identidade? Quando nos perguntam, quero ver sua identidade, o que tem? Tem nossa foto, tem nosso nome, tem nossa data de nascimento, tem ali o nome dos pais, não é isso que tem numa carteira de identidade? Pois bem, a identidade profissional é isso. Quem é você enquanto professor? Qual é o meu perfil? Quais são os meus anseios? E aí, qual é a minha contrapartida disso tudo? Então, isso que ele disse enquanto profissionalização. Profissionalidade é um termo novo para nós também, não é? Então, são coisas que devem ser pensadas no fazer educação. No se fazer, no fazer o ensinar, né? Que a gente fala a ensinagem. É um novo termo também para nós. Aprendizes, não é? Ensinantes e aprendizes. E nós praticamos a ensinagem. É um termo que está chegando por esses autores, que significa muito mais do que ensinar. Significa eu estar dentro, estar inserido, eu fazer parte desse contexto. Professor reflexivo e professor pesquisador. Todo professor, para poder refletir, ele tem que ser um pesquisador. A pesquisa tem sido o centro do ensino como um todo. Ela surgiu nos Estados Unidos, que quando o ensino estava lá, parado, estanque, todo mundo caminhando de uma forma linear, preso à educação fragmentada, lá logo depois do Descartes, do Newton, que nós achávamos que um professor tinha que ser especialista naquela sua área, que ele tinha que dominar só aquilo, e aí? Ele não buscava conhecimento de outra forma. Surgiu a pesquisa enquanto a busca pelo melhor, a busca pelo conhecimento, ir atrás daquilo que eu não sei para sanar a minha curiosidade. Mas para isso, claro que vai dar trabalho. Muitas vezes nós não nos acomodamos. Quando eu estou falando agora pertencimento. Tomara que desperte em vocês, então, essa curiosidade para que vocês vão em busca, vão realizar uma pesquisa para poder refletir sobre o tema. A primeira vez que eu ouvi a palavra ensinagem, eu falei, meu Deus, será que o professor pronunciou certo a palavra ensinagem? Eu falei, que engraçado. O que eu fiz? Eu fui pesquisar, me moveu, não é?
A curiosidade nos move. E aí é necessário, então, o professor aprender a aprender. Aprender uma nova postura. Porque não podemos mais ficar presos àquilo que está nos livros, àquilo que encontramos lá já como pronto, como um conhecimento acabado, que nós sabemos que o conhecimento é uma construção e uma reconstrução. Moran nos diz isso, que não podemos nos acomodar, construir e reconstruir. Isso só fazemos por meio da pesquisa, por meio da busca pelo novo, da procura incessante e dessa formação continuada. E o aprender a aprender também chegou para nós por meio do professor Pedro Demo, que tem trabalhado muito, que eu ensino enquanto aprendo e aprendo enquanto ensino. E aí também Paulo Freire nos dizia isso, que ninguém é o dono da verdade, que o aluno, ao chegar na escola, ele traz a sua leitura de mundo, mas que nós também temos que ter a humildade de querer aprender. E isso, vocês pensarem, não é uma coisa fácil. A pesquisa realmente demanda de nosso tempo, mas é prazeroso, é gratificante e só assim nós podemos ser professor reflexivo a partir do momento que, por meio da pesquisa, eu consigo inserir algo novo ao meu conhecimento, à minha aprendizagem, porque como eu vou refletir se eu não busco? Como eu vou refletir a minha ação se eu não sei se a ação do outro, se eu não sei se as teorias que estão surgindo vêm de encontro com aquilo que eu faço? Aí também é aquele momento de não podemos dissociar a teoria e a prática. E para que isso aconteça, eu devo pesquisar para chegar depois a me tornar um professor reflexivo. Isso é mesmo tornar. É como a gente vai andando, caminhando gradativamente, nos tornando professor pesquisador, em contrapartida, um professor reflexivo. Vamos ver então o que nos diz, o que acrescenta mais a isso que nós estamos falando. Olá, nós estamos com a professora Ciderli Almeida, que vem nos dar um depoimento sobre o nosso assunto de hoje. Professora, na sua opinião, quais as competências necessárias para um professor reflexivo? Bom, professora Léo, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom poder participar dessa aula, poder falar um pouquinho sobre essa prática reflexiva. Mas primeiro a gente tem que se perguntar o que é essa prática reflexiva, né? Um professor que tem uma prática reflexiva. E Antônio Nova costuma dizer que muitas vezes o professor fala: eu tenho 10 anos de prática reflexiva. E muitas vezes é 1 ano de prática reflexiva e 9 anos que ele repete essa mesma prática. E então, nós temos que pensar nessa nossa prática. O que acontece quando nós estamos atuando? Quais as coisas que nós temos em nosso planejamento que funcionaram, que foram boas, que deu resultado positivo? O que a gente deve tirar porque não foi um resultado tão esperado quanto aquele que a gente pensou ao fazer o planejamento, e pensar nossa prática ali no dia a dia mesmo, aquelas coisas que a gente traz e que a gente sente que há uma participação dos nossos alunos, que a gente sabe que houve realmente uma aprendizagem, né, que o aluno sai dali carregado de conhecimento, e aquela prática que às vezes a gente fez lá aquele trinômio: escute, decore e repita. Né? Tantas vezes acontece isso, a gente sabe que o aluno vai às vezes lá fazer uma prova e aí ele pensa, o professor acha que está fazendo uma avaliação, né? que o aluno ali vai colocar aquilo que realmente ele sabe, e muitas vezes esse aluno fez lá, escutou, decorou e repetiu, e passou 3 dias, ele já não lembra de mais nada. Então ele não tem nem como levar isso para a vida dele. Então a prática reflexiva é assim, no dia a dia, no trabalho que a gente faz, né, todos os dias, chegar ao final do dia, da tarde, da manhã e olhar e ver o que eu fiz hoje, o que deu resultado, o que foi bom, o que eu devo fazer para melhorar isso, né? Essa é a prática do professor reflexivo. Viu, gente? Muito importante o planejamento, né, professora, como você mencionou, e refletir sobre a ação. Professora, e o que é necessário para o professor ser reflexivo e pesquisador ao mesmo tempo? Que dica você dá?
Olha, a gente tem que ter vontade de estudar, né? Nessa nova forma que a gente vê aí, que a informação vem chegando à casa da gente por tantos caminhos, né? São portas e janelas abertas e a informação entrando. E se o professor não estiver lá antenado, preocupado em conhecer, em saber, né? Querer saber o que está acontecendo no mundo, à sua volta, e levar isso para a sala de aula, se a gente se fechar, como que a gente vai ficar? Chega lá na escola, o aluno sabe mais do que a gente. Então, a gente tem que estar disposto a aprender todo dia, a saber que a gente não sabe tudo. Ainda bem, né, aquele professor tradicional que tinha medo de que houvesse alguma pergunta para ele e aí ele não ia saber dar uma resposta, esse professor a gente tem que deixar de lado. Então, a gente tem que estar aberto à aprendizagem e à pesquisa, né? Pesquisando é que a gente aprende. Hoje, com a internet, a gente tem aí tutorial de tudo que é coisa. Deu problema na partida elétrica do carro, dá para abrir um tutorial lá na internet, né? Fazer uma busca, acha, faz uma leitura, dá para a gente aprender. Os nossos alunos estão fazendo isso. E nós? Verdade. Vocês perceberam, então, a importância da pesquisa, pesquisa enquanto busca, e não dá para ficar alienado com essa explosão documentária que tem. Como dicas de estudo, eu sugiro o livro do professor Nova, Professores e a Sua Formação, porque esse livro é muito interessante, porque ele é um autor português que tem dado uma contribuição enorme para nós aqui no Brasil sobre formação de professores. Ele fala que o professor, aquela frase que eu mencionei, que o professor não é a pessoa não é o professor, vale a pena ser lido. Bom estudo para vocês!